Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Quero parabenizar as mães hoje. A Bíblia fala em Timóteo, Paulo diz sobre a missão da mãe. Primeiro, a missão de reprodução da espécie. Quando Deus fez a mulher, Deus colocou o útero da mulher para que vidas fossem tecidas no interior da mulher. Não é isso? Tem algum homem com útero aqui? Não tem. Missão de mãe. Missão de educadora. A mulher sábia edifica a sua casa. Deus edifica lares usando as mães. As mães, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, são mestras do bem, são professoras do bem, são professoras da fé cristã. Tá certo? As mães também, elas são co-governadoras junto com o homem. Quando Deus diz crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Mas as mulheres também têm os dons espirituais da igreja, ou não tem? Tem dom espiritual, o Espírito Santo só deu dom para as mulheres, para os homens, ou deu para as mulheres também? Para as mulheres. Então as mulheres servem ao Senhor na igreja com alegria. Parabéns às mães. Eu tentei ligar para minha mãe ontem, hoje, mas ela não atende. Então já marquei com meu irmão para meio-dia ele ligar e botar ela no celular para eu falar com ela. Você está triste hoje? Não fica triste, porque sua mãe está viva. Se ela é crente, nós vamos nos encontrar. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Vamos meditar nesse versículo. Aliás, é uma meditação nesses dois nomes que aparecem aí, Janes e Jambres. Janes e Jambres. O que diz a Bíblia aí? E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. É só isso, só o versículo 8. Janes e Jambres, a mais perigosa resistência e perseguição que a igreja poderá sofrer nos últimos dias. Sabia disso? Qual é a maior ameaça da igreja, segundo Paulo, nos últimos dias? Janes e Jambres. Decorou? Janes e Jambres. Janes e Jambres. Decora esses nomes aí. Tá certo? Janes e Jambres. Essa carta de Paulo é maravilhosa. Foi a última carta que ele escreveu. Ele escreveu para Timóteo. Ele escreveu para encorajar Timóteo, que era jovem, que era tímido e que era doente, segundo John Stott. E Paulo estava morrendo. E Paulo estava querendo passar o bastão da fé para Timóteo. No capítulo 1, Paulo diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos. No capítulo 2, ele diz assim: tome o fortificante da graça. No capítulo 3, ele alerta
Timóteo sobre como sobreviver nos últimos dias. O sermão está no texto. Se você ler o texto, ele vai nos dar 3 estratégias para a gente sobreviver nos últimos dias. Como a igreja pode sobreviver nos últimos dias? E ele vai dizer aqui, no versículo 1, sabe, porém, que nos últimos dias sobreviverão tempos o quê? Difíceis. Tempos difíceis aqui são tempos demoníacos. Tempos onde o diabo intensificará a sua obra contra a igreja. E ele vai dar 3 estratégias para a gente sobreviver. A primeira delas está aí a partir do versículo 10. Paulo diz o seguinte: siga liderança piedosa. Se você quer sobreviver nos últimos dias, olha para os piedosos. Olha para mim, Timóteo. Olha para o meu exemplo. Olha para o meu ensino. Segunda coisa que ele vai dizer para Timóteo, para a gente sobreviver nos últimos dias, ele vai dizer lá no versículo 14: permanece naquilo que aprendeste, de que foste o quê? Inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então olha para a liderança piedosa, permanece, não remova os marcos antigos. Permanece daquilo que você aprendeu dos seus pais, das suas mães. A fé genuína, a fé não fingida, permanece. Então nada de novidade. Evangelho simples, evangelho raiz. Tá certo, irmãos? Não inventa moda, principalmente depois de velho. Terceira coisa, para sobreviver, nós temos que nos apegar à Bíblia. Toda a Escritura e ela é o quê? Útil, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque eu leio essa carta todo mês. Como pastor eu tenho que ler, certo? Tem que ler todo dia, né? Mas a gente é pouco crente. Todo pastor tem que ler essa carta todo mês. Certo, pastor Hernandes? Tem que ler. Porque ela é uma exortação, uma carta pastoral, para a gente ficar esperto. E é tão interessante que Janes e Jambres, esses 2 nomes, só são citados uma única vez na Bíblia, e são citados exclusivamente pelo apóstolo Paulo. Não existe nenhum registro biográfico, nem na Bíblia, nem na tradição judaica, de quem seriam esses homens. Mas Paulo, ao escrever Timóteo, ele diz assim: e do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem o que há? A verdade. Quem são eles? Só aparece nesse verso. Não há nenhuma informação sobre eles. Onde nasceram, quando morreram. A tradição judaica vai dizer que Janes e Jambres, eles foram os chefes dos feiticeiros. Que foram levantados por Faraó, rei do Egito, para neutralizar
os milagres que Deus fez através de Moisés, principalmente nas 10 pragas. Aí você pergunta, mas pastor, o que é que isso tem a ver com a gente? A pergunta que eu faço é a seguinte: por que o Espírito Santo, que inspira a Bíblia plenária e verbalmente, está dizendo para eu e você nos lembrarmos de Janes e Jambres? Por que o Espírito Santo está dizendo que Janes e Jambres, eles resistiram? No grego diz assim, que eles fizeram oposição a Moisés. Eu estava assistindo a televisão essa semana. Eu assisto pouco televisão, mas essa semana, não sei porquê, eu cheguei mais cedo em casa e minha mulher gosta da Globo News. Eu não gosto de brigar com minha mulher, mas quando eu chego ela fica mudando. A gente deu uma zapeada. Eu passei em 5 canais abertos da TV aberta, 5 canais abertos apresentando programas de religião. Todos os 5 programas falando de milagre, falando de cura, falando de prosperidade, falando de como ficar rico da noite para o dia. Cada pastor bonito, bem vestido, sarado. Impressionante. Impressionante. Eu falei, eu e o pastor Hernandes aqui, a gente ia passar uma vergonha desgraçada. Olha a combinação. Mas lá tudo é combinado. Tudo. Do corte do cabelo, o lencinho, a voz, eles imitam a voz. Um fala igual ao outro. Parece aquelas moças da TAM, ri do mesmo jeito. Não é assim? Tudo produzido. Parece um treinamento empresarial. Meus amados irmãos, sabe o que eu aprendi? E lembrando de Janes e Jambres, é que o diabo levanta pessoas para fazer e para fabricar milagres aparentes, parecidos com os verdadeiros milagres de Deus. E para que isso? Porque não adianta, o diabo ele é estratégico. Não adianta mais matar crente, botar fogo em crente, perseguir crente. O diabo usa uma estratégia. Vamos falsificar o evangelho o quê? Verdadeiro. A melhor forma da gente enganar o povo, a melhor forma da gente mandar mais gente para o inferno, é falsificando aquilo que é o quê? Verdadeiro. Vocês estão entendendo ou não? Quantas pessoas chegam aqui em Pinheiros hoje, machucadas, desiludidas, porque foram para essas igrejas e foram enroladas, foram enganadas, pensando honestamente que estavam ouvindo o verdadeiro evangelho, mas era o falso o quê? Evangelho. Então eu queria tirar 3 lições. Toda meditação tem 3 pontos, tá? Vamos lá para Êxodo. Êxodo, capítulo 7 e 8.
Êxodo, capítulo 7, versículo 8. As 3 primeiras pragas. Moisés, quantas pragas Moisés fez? 10. As 3 primeiras pragas que Moisés fez, os mágicos e os feiticeiros do Egito fizeram, através de mágicas, milagres, o quê? Semelhantes. Vamos lá ver? No capítulo 7, versos de 10 a 13. Então Moisés e Arão de 10 a 13, vamos ler juntos? Êxodo 7, de 10 a 13. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, eles e os sábios do Egito fizeram também com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões. Todavia o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Que não é a primeira praga, aqui é que Faraó chama Moisés e diz: vocês querem tirar o povo do Egito? Esse Deus de vocês é poderoso? O que esse Deus poderoso de vocês faz, e nós também o quê? Fazemos. Usando o quê? Mágica. E o quê? Sabedoria humana. Encantamento. Olha, irmãos, eu fui ver, tem tanto sermão sobre essa serpente engoliu a outra. Porque a serpente, Moisés engoliu a serpente. Isso aí eu vou deixar para o pastor Hernando explicar depois. Mas o que Faraó está falando aqui é o seguinte: o Deus de vocês não é tão poderoso como vocês pensam, para que eu possa liberar o povo do Egito. Veja, por favor, nos versos 20 e 22. O que diz lá? Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Quem fez isso? Arão e Moisés. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra. Versículo 22, vamos ler juntos? Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó, o que se... Eu fui lá na igreja presbiteriana em Pinheiros, uma pessoa recebeu uma oração lá e foi curada. Mas eu também fui lá no centro espírita, e o cara que estava com a perna dura saiu com a perna mole. Vocês já viram isso? O cara foi lá em Nossa Senhora Aparecida, adorou lá uma estátua e foi curado. Vocês já ouviram isso ou não? Preste atenção que Paulo está chamando atenção para mim, para você, que o pior inimigo que a igreja vai enfrentar nos últimos dias é a falsificação da verdade. Porque nós já sabemos que o mundo nos odeia. Nós já sabemos que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão o quê? Perseguição. Então qual é a tática de Satanás? A tática de Satanás é invadir o ambiente da igreja com falsos milagres, com falsos ensinos, com falsos pastores, para que as pessoas, ao invés de crerem na Bíblia, crerem no ensino desses falsos mestres.
Vocês estão entendendo ou não, gente? Versos, veja lá no capítulo 8, 6 e 7. Êxodo, capítulo 8, 6 e 7. O que é que diz aí? Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs o que sobre? Parece que havia uma competição entre os mágicos e Arão, uma competição entre Deus e o diabo. Você nunca se perguntou, você que é crente, como é que o sujeito acredita nesses falsos pastores, nesses falsos milagres? Você nunca fez essa pergunta? O cara está sendo enrolado, enganado. Tem uns que dizem, pastor, não dá para fazer alguma coisa não? Eu falei, não dá. Aqui eu aprendo uma lição. Por que Paulo está dizendo para Timóteo que a grande oposição nos últimos dias, nos tempos difíceis que nós vamos enfrentar até a segunda vinda de Cristo, é com o ensino falso, é com a religião falsa. Por que Paulo aplica isso a nós? Nós estamos vivendo os últimos dias. E a oposição do passado, ela se repete hoje. A falsificação daquilo que é verdadeiro. Tem muito texto na Bíblia, eu vou pegar só um. Jeremias capítulo 23. Você acha que na época de Jeremias tinha falso profeta? Tinha falso milagre, tinha falsa profecia? O que é que você acha? Desde o Éden. O diabo não torceu as escrituras para enganar Adão e Eva? Ele mentiu para Adão e Eva? Jeremias capítulo 23, não dá para ler o capítulo todo, vamos no versículo 28. Vamos com o versículo 27. Os quais cuidam, Jeremias 23, 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu. O que o falso ensino faz? Leva o povo de Deus a esquecer do nome de Deus, de quem é Deus. Oséias diz, o meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Os quais cuidem fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. Que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de... O profeta que tem sonho, conte-o apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiou a penha? Então há uma diferença entre palha e trigo. Palha é experiência, palha é conversa fiada. Trigo é a palavra de Deus, como fogo e como o quê? O martelo. Agora veja, irmãos. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor,
que furtam as minhas palavras, cada um ao seu o quê? O que é furtar? Furtar é tomar de uma forma o quê? Indevida, desonesta. Furtar também é esconder. Por isso que Paulo diz que ele pregou lá na igreja de Éfeso todo o conselho de Deus. Ele não selecionou, porque tem gente, o falso profeta, ele só quer falar aquilo que o povo quer o quê? Ouvir. Às vezes, sábado à noite, eu fico assim, rapaz, o que eu vou pregar amanhã para o povo de Pinheiros? O povo está tão sofrido. Acho que está precisando de um Vico Vaporub, um melzinho. Aí baixa em mim o espírito de Paulo Júnior e diz, não, vou meter o cacete. Vou falar sobre pecado escondido. Não é assim, pastor Hernani? Ele não sabe, ele não fala não, porque ele não abre o coração em público. Você vem para a igreja, quem é que vem para a igreja para apanhar? Todo mundo vem para a igreja para ouvir o quê? Um bom sermão. E o que é o bom sermão? Aquele que me alisa o meu... você está bem, você é o cara, meu. Segundo lugar, Janes e Jambres, que representam a pior oposição que o evangelho vai sofrer nos últimos dias, é justamente a falsidade. Parece que é, mas não é. Segunda coisa, a natureza dessa oposição é semelhante, é sutil, mas ela é uma imitação daquilo que é real. O poder que está operando ali não é o poder da verdade, não é o poder de Deus, é o poder da mentira. Vocês estão entendendo ou não? O cara está ensinando, dizendo que está ensinando a Bíblia, imitando os milagres de Deus, mas aquilo é o quê? Algo que não procede de quem? De Deus. E a gente fica triste, porque quando eu assisto, de vez em quando, tá? Esses apóstolos, eu fico arrasado, porque eu oro aqui em Pinheiro, o cara morre, ele ora lá e ressuscita e sai andando. Eu oro, o dinheiro não chega, o cara ora, segunda-feira, Jesus deposita na conta do cara. E às vezes fala, Senhor, faz um milagre na minha conta também, Jesus. Você já notou isso? Janes e Jambres, eles são chefes dos feiticeiros. Eles eram homens insinuantes. Eles dominavam a ciência. Eles dominavam a cultura egípcia. Moisés não sabia nem falar direito, era gago. Deus teve que colocar Arão como porta-voz, porque Moisés era o quê? Língua plena. Você já viu um gago lendo a Bíblia? Só o pastor Caneiras que pregava bem. Não tem atração, não tem carisma.
Irmãos, tem tanto texto na Bíblia para a gente ler. Mas eu queria que você fosse lá para Marcos, capítulo 13. O evangelho que é a base dos outros evangelistas. Marcos, capítulo 13, versos 20 e 23. Vamos ler juntos? A partir do versículo 1, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não o quê? Não o quê? Acrediteis. Quem está falando isso? Jesus. Pois surgirão, vamos ler juntos, versos 22 e 23. Vamos ler juntos aí, vamos lá? Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios calvinistas, os reformados. Se possível. Mas eles irão operar sinais e prodígios. Você tem um cara que é espírita, macumbeiro, que bebe sangue de galinha, diz, não, isso que acontece lá na igreja, lá que acontece aqui no meu terreiro. O poder que opera lá é o mesmo que opera aqui. Tempos difíceis. O mundo detectará que o falso evangelho e os verdadeiros cristãos terão que pagar o preço. As falsificações irão destruir a verdade, ou tentar destruir a verdade. O verdadeiro evangelho vai sofrer por causa dos falsificadores. Nós temos experiência aqui, né, José Francisco? A gente vai plantar uma igreja no interior de São Paulo. Há hoje centenas, dezenas de imobiliárias que não alugam o prédio para a igreja evangélica. Por quê? Porque a evangélica não paga. Os bancos não fazem empréstimo para a igreja. Os bancos não fazem consórcio para a igreja. Porque a gente podia comprar 100 cartas de consórcio para ajudar a construir os templos e as igrejas irem pagando. Não pode. Mas não pode por quê? Porque nós já recebemos muitos o quê? Calotes. Pastor aqui é sinônimo de ladrão, de trapaceiro. E você observa que a sociedade, ela julga os verdadeiros usando o que? Os falsos. Então, como é que qual é a estratégia do diabo nos últimos dias para desacreditar o evangelho, para levar o evangelho verdadeiro ao descrédito? É infiltrando na igreja o falso. Um falso professor de escola dominical, um falso professor no departamento infantil, ensinando ideologia de gênero para as nossas crianças. Então fiquem espertos, os coordenadores. Infiltrando a igreja. Os falsos pastores defendendo ideologias comunistas, socialistas, pregando isso nos púlpitos, dizendo que aquilo que a Bíblia diz que é pecado não é pecado, é falta de amor. Estão vivendo isso ou não? Por isso que Paulo diz que a oposição da igreja nos últimos dias é a oposição de Janes e
e Jambres. Irmãos, os falsos, eles são a exceção, mas se tornam o quê? A regra. O verdadeiro evangelho hoje sofre por causa dos falsificadores. Eu recebi aqui, um tempo passado, um pastor que queria vir para a igreja presbiteriana. Quando ele chegou com um brinquinho Strass. Eu falei, não serve. Em nome de Jesus. Está repreendido. Ele tirou, né? Mas de vez em quando ele usa escondido. Porque às vezes a gente sai do Egito, mas o Egito está dentro da gente. A gente sai do mundo, mas a gente carrega o mundo dentro da gente. Mas, irmãos, nós temos a falsificação de Janes e Jambres. Nós temos a influência de Janes e Jambres. Parece que a igreja hoje está sendo massacrada pela mídia. Às vezes a gente está preocupado com o que vai falar, com o que vai pregar, porque se a gente pregar, o YouTube cai, tira a gente do ar. Não pode mais citar versículo bíblico. Não pode dizer que aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado, porque isso é fobia, isso é preconceito, isso é intolerância. Mas em terceiro lugar, eu queria que você fosse lá para Timóteo. Paulo diz, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses o quê? Resistem. É um presente contínuo. Resistem à verdade. Mas Paulo traz uma notícia boa. Porque na Bíblia sempre a notícia é ruim, vem acompanhada de uma notícia boa, né? Vem um todavia aí no versículo 9, lê comigo. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será toda evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vai lá, por favor, para Êxodo capítulo 8. Versículo 18 e 19. Minha esposa disse que depois que eu inventei esse negócio de meditação, eu estou pregando muito. Porque eu não estudo. Mas Êxodo capítulo 8, 18 e 19, o que diz? Vamos ler juntos? Acharam aí, gente? Êxodo, capítulo 8. Se eu tivesse a Bíblia no celular, já estava lá, mas... Êxodo 8, 18. Chega no versículo 18. E fizeram os magos o mesmo com sua ciência oculta, para produzirem piolhos. Porém não o... E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é o quê? O dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não o usou. Então, até a terceira praga eles puderam o quê? Imitar. Da quarta em diante, não imitaram mais. Louvado seja Deus. Porque só o evangelho cura.
Só o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Só o Evangelho, como diz Jesus. O que é mais fácil dizer? Levanta, toma o teu leito e anda? Ou os teus pecados estão o quê? Perdoados. Então o Evangelho prevalece porque é o poder de Deus, é a verdade de Deus que liberta, que transforma, que muda. E o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus não pode ser imitado, o poder de Deus não pode ser falsificado. Não existe poder de Deus no Paraguai, é só celestial. Amém? O diabo, ele pode tentar. 2 Timóteo 3,5, o apóstolo Paulo diz que Janes e Jambres, assim como os falsos mestres. Veja lá, por favor. 2 Timóteo 3,5. Tendo forma de... Tem o quê? Forma. Aparência. São travestis espirituais. Parece, mas não é. Serão desmascarados. Louvado seja Deus por isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, irmãos, Marcos, vamos ficar de pé? 7. Marcos capítulo 7. Preguei demais hoje. Quando a gente estuda muito, a gente prega curto. Mas quando a gente não estuda, prega demais. Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Mateus, gente, por favor, Mateus. 7, 15. 7, 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós o quê? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos o quê? Muitos ou poucos? Mas tudo milagre o quê? Falso. Jesus diz: não vos. E ele vai dizer isso de forma o quê? Explícita. Nunca vos conheci. Vocês eram estelionatários espirituais. Vocês eram descendentes de Janes e Jambres. Agora veja, Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. O que diz? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Meu Deus. Nos últimos dias surgirão falsos, operando pequenos, grandes sinais. Grandes. Qual é o propósito? Enganar, se possível, os calvinistas, os eleitos, os presbiterianos, batistas. Agora, para terminar, 2 Tessalonicenses 2,9. Pode vir o pessoal da música para cantar o último hino. 2 Tessalonicenses 2,9, que eu já avancei no tempo aqui. 2 Tessalonicenses 2,9. Segundo Tessalonicenses, quando Paulo fala da revelação da apostasia, do homem da iniquidade, ele vai falar sobre o caráter do homem da iniquidade. Ele começa no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera.
Presta atenção. Com efeito, o mistério da iniquidade já o quê? O que é a iniquidade aqui? Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de... São os falsos milagres, as falsas profecias, os falsos ensinos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e ilustrará pela manifestação de sua vinda. Versículo 9, lê bem forte comigo. Ora, o aparecimento de iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos enganados. Amém?